Boa noite, meus irmãos. É sempre uma grande satisfação e um privilégio a gente poder estar aqui expondo, pontos da nossa doutrina. E para que a gente se harmonize com a corrente espiritual da casa, vamos fazer a nossa prece de abertura. Nós te damos graças, amigo Jesus, por mais uma vez estarmos reunidos em teu nome, para aprendermos um pouco mais acerca da nossa doutrina e, por extensão, acerca das leis do nosso Pai. Te pedimos que tu abençoes o nosso trabalho de hoje, que nós sejamos assistidos por bons espíritos que nos inspirem a fazermos comentários que sejam úteis e que eles também auxiliem aqueles que nos ouvirem, encarnados e desencarnados, para que possam compreender os objetivos desses comentários, dessas observações. Agradecidos a Deus e a Jesus pela oportunidade de trabalho, de aprendizado, e contando com a presença dos nossos benfeitores espirituais, nós iniciamos o nosso trabalho de hoje. E hoje nós vamos comentar o item 11 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 17 recebeu de Kardec o título de Sede Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, esse capítulo 17 tem o título de Sede Perfeito. E o item 11, que é uma comunicação de um espírito que assina Jorge, Espírito Protetor, recebeu o subtítulo de Cuidar do Corpo e do Espírito. E ele inicia perguntando se a maceração do corpo vai realmente nos trazer a perfeição moral. E ele mesmo responde que é necessário cuidar do corpo físico, porque o corpo influi decisivamente na atuação do espírito aqui no mundo material. E o Espiritismo veio demonstrar as relações que existem entre corpo e alma, e como os dois se acham em independência mútua, importa cuidar tanto do corpo quanto do espírito. É claro que a prioridade nossa é a alma. Mas como nós interagiríamos com o mundo material se não tivéssemos esse corpo para essa interação? Ele é imprescindível para a atuação do espírito, já que o espírito não poderia atuar diretamente sobre a matéria sem esse corpo. E ele diz que não atendermos às necessidades do corpo como a própria natureza nos indica é desatender a lei de Deus. E que nós não devemos, observe o que ele diz, não devemos castigar o corpo físico pelas faltas que o nosso livre-arbítrio fez com que o corpo cometesse. Da mesma forma que não se pode castigar um carro pelos acidentes que ele causa quando ele é mal dirigido. E realmente sem a alma, o corpo físico é só uma máquina, sem atuação, sem responsabilidade alguma. E aí ele pergunta se, martirizando o corpo e não nos tornando mais fraternos, mais pacientes, menos orgulhosos, mais caridosos, se nós nos tornaremos melhores, se nos aperfeiçoaremos só martirizando o corpo. E nós devemos mortificar, na verdade, o espírito, tornar o espírito dócil à vontade de Deus. Aliás, a esse respeito, tem uma comunicação no item 26 do capítulo 5 do Evangelho. O capítulo 5 é o capítulo Bem-aventurados os aflitos. E no item 26 tem uma comunicação de um espírito que assina um anjo guardião, e ele diz que nós devemos nos contentar com as provas que Deus nos manda e que não devemos aumentar o volume dessas provas, e que não devemos enfraquecer o nosso corpo com privações e macerações sem objetivos, porque precisamos das nossas forças para cumprir a nossa missão de trabalhar aqui no mundo material. E ele também diz, como disse o Jorge, que martirizar o corpo é ir contra as leis de Deus. Diz assim, é um suicídio enfraquecer o corpo sem necessidade. Mas ele faz uma ressalva, e essa ressalva é muito importante. Ele diz assim, há muito mérito quando o homem impõe sofrimentos a si para aliviar o próximo. Ele diz que se alguém se privar da alimentação para dar o seu alimento para alguém que está com fome, ou se a pessoa vai passar frio porque pegou a sua roupa para dar para alguém que está passando frio, isso é uma forma de sofrimento útil e bem vista por Deus, porque aí o objetivo não é simplesmente
judiar do corpo, né, maltratar o corpo, mas fazer o bem para quem está precisando desse bem. Na questão 132, talvez seja a questão uma das mais conhecidas, talvez, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta por que nós temos a encarnação. E a resposta dos Espíritos: Deus vos impõe a encarnação com o objetivo de vos fazer chegar à perfeição. Às vezes é a expiação, às vezes a missão. Mas aí eles dizem mais uma coisa: visa outro fim a encarnação, de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. É por isso que ele toma um corpo material para, no mundo material, cumprir a vontade de Deus. E aí eles concluem dizendo assim: é assim que, concorrendo para a obra geral, ou seja, auxiliando os demais, ele próprio se adianta. Então observemos o quanto a nossa encarnação é importante, tanto para nós, quanto para as outras pessoas com as quais nos relacionamos. E o corpo físico é fundamental para que possa haver essa nossa interação com os nossos semelhantes. Então, é imprescindível cuidarmos bem dele, não só para que a gente não sofra com as doenças, com os males que ele possa ter, mas também para que nós cumpramos o tempo que foi programado para a nossa encarnação. Quando a gente foi encarnar, foi programado um tempo para ficarmos aqui. E se não cuidarmos bem do nosso corpo, nós vamos estar abreviando esse tempo. E isso é considerado um suicídio indireto, se essa abreviação, essa abreviatura do tempo foi feita não com a intenção de morrer. Quando a pessoa interrompe a própria vida por vontade própria, aí é um suicídio direto, a responsabilidade é maior. Mas Endralius nos diz que uma grande parte dos encarnados volta para o mundo espiritual muito antes do tempo previsto, porque não cuidamos bem do nosso corpo, porque vivemos mal, e aí acabamos encurtando o tempo de vida do corpo. Mas ele diz que o nosso corpo físico foi programado para durar 120 anos. Eu não lembro de ter lido alguma vez sobre alguém que tenha durado tanto tempo. Só naqueles textos bíblicos lá, que as pessoas viam séculos e séculos, mas a contagem de tempo naquela época era diferente. É claro que a gente não está querendo dizer que nós devemos dar mais importância ao corpo físico do que à alma, do que às coisas do espírito. Mas temos que frisar que as duas coisas são importantes, tanto a alma quanto o corpo. Enquanto estamos encarnados, nosso corpo só perde a sua utilidade, só deixa de ser importante no momento que ele morre. Enquanto nós estamos aqui, ele é fundamental para a nossa atuação. Vamos fazer uma ligação com o automóvel. Quem dirige automóvel tem que fazer um curso teórico, tem que ter aulas práticas, tem que fazer exame para saber se a pessoa tem capacidade não só mental, como física para dirigir um carro. O motorista tem que prestar atenção no trânsito, aos sinais de trânsito, cuidar dos pedestres, não prejudicar os outros motoristas. Então, por analogia, o motorista seria a alma do carro, né? Mas, além disso, o motorista tem que cuidar também do carro. Ele tem que colocar combustível, lubrificar, colocar fluido de freio, cuidar dos pneus, da lataria, da parte mecânica, da parte elétrica, enfim, fazer com que o carro seja sempre em condições de atender às necessidades dele, motorista. O carro é o corpo do motorista. O corpo é o carro do espírito. Enquanto estamos encarnados, nós usamos esse corpo para nos locomovermos e para agirmos aqui no mundo material. Então, se nós precisamos deste corpo físico para a nossa interação, temos sim que cuidar dele. Observemos que nessa resposta que os Espíritos deram na questão 132 do Livro dos Espíritos, eles disseram: é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. O que eles quiseram dizer com isso? É que nessa nossa vida aqui, nós afetamos direta e indiretamente a vida de uma série de pessoas. Muito mais do que nós percebemos. Por exemplo, para a gente viver aqui no mundo material, para tratar do corpo, para cuidar da nossa vida material, nós desenvolvemos uma atividade profissional. Nessa atividade profissional, nós interferimos
na vida da empresa, interferimos com os nossos colegas de trabalho, direta e indiretamente com os clientes da empresa. Também, para a nossa vida de relação dentro de casa, a condição do corpo físico é fundamental. Porque se estivermos bem de saúde, nós poderemos cuidar melhor da nossa família, fazer mais por eles, protegê-los. A nossa atividade na casa espírita também é fundamental. É fundamental que para ela tenhamos um corpo em condições, né? Quanto mais problemas de saúde tivermos, menos poderemos fazer na nossa casa espírita. E em todos os lugares em que frequentarmos, é imprescindível que tenhamos o nosso corpo físico em boas condições. É claro que problemas físicos que enfrentarmos, problemas físicos naturais, podem sim auxiliar no nosso aperfeiçoamento espiritual. Mas é bom não ficarmos imaginando que isso funciona na base de mérito e recompensa, que basta que eu inflija uma dor ao meu corpo para que ela se transforme em mérito e eu me transformo em espírito mais aperfeiçoado. Não é assim que funciona, não. Na verdade, os problemas físicos auxiliam na nossa educação, na nossa evolução, quando as leis de Deus nos dão o problema certo para o tipo de aprendizado que a gente precisa. Por exemplo, um espírito que seja irascível, que seja agressivo, ele pode ter que encarnar num corpo pequeno, franzino, para que ele não tenha condições de agredir outras pessoas, para que ele possa refrear essa sua agressividade. E também num corpo pequeno, franzino, ele pode ficar à mercê de receber agressões de outros espíritos encarnados que sejam agressivos, e aí ele também vai perceber que é ruim quando a gente é agredido. Isso seria um castigo para ele? Não. Na verdade, para ele seria uma espécie de muleta, para ele se apoiar aqui no mundo material e não expandir a sua agressividade. Um espírito maledicente, aquele que tenha dificuldades para conter a língua, para não falar mal das pessoas, não criar intrigas. E eu não sei se você sabe, mas existe gente assim, né, nesse nosso mundo. Ele pode nascer, por exemplo, surdo-mudo, ou com alguma coisa que o impeça de dar vazão a isso. Eu até já comentei aqui há algum tempo de uma sessão mediúnica que, antes da sessão, estavam lendo a questão 772 do Livro dos Espíritos, que falava sobre o voto de silêncio, né? E aí as pessoas comentaram que o voto de silêncio é inútil, porque se nós temos a capacidade de falar, é porque a gente pode utilizar bem, embora nem todos utilizem bem a capacidade de se comunicar verbalmente. Aí durante a sessão mediúnica, um espírito deu comunicação e disse assim: eu era padre na última encarnação, era de um mosteiro onde havia voto de silêncio. E a encarnação para mim foi utilíssima. Logo que nasci, eu fui colocado na porta do mosteiro, e aí os monges me acolheram, e eu fui crescendo ali dentro. Depois de adulto, eu não sabia fazer outra coisa a não ser aquilo que os monges me ensinavam, me tornei monge também. Mas sempre a língua tinha vontade de se soltar, mas lá tinha voto de silêncio. Então eu passei uma encarnação inteira num mosteiro, sendo proibido de falar, de fazer fofoca, de criar intrigas. Isso para mim foi muito bom. Então vejam, quando a gente precisa de algum impedimento, de algum problema, a própria lei do Pai nos coloca nessa condição. Ou nós, enquanto estamos do lado de lá, programamos uma encarnação com alguma limitação, com algum impedimento, que vai nos trazer alguma vantagem espiritual, embora nos traga problemas físicos durante a nossa encarnação. Também ocorrem de algumas marcas deixadas no corpo físico por ações erradas nossas, terem que ser, durante a vida física, drenadas do corpo físico. Isso acontece com pessoas que têm algumas doenças congênitas, por exemplo, o fumante, aquele que já seja tão viciado no cigarro, que por várias encarnações não consiga mais vencer esse vício, ele pode vir para nascer com algum problema pulmonar que o impeça de dar vazão a isso. Ou alguém que seja dependente de álcool pode pedir para programar um corpo e que ele tenha problemas gástricos. Colocou uma gotinha de álcool na boca, já estoura o estômago, ele não pode beber. É castigo? Não. É aquilo que ele precisava para se dirigir nessa vida
sem dar vazão ao vício. Mas, é sempre importante lembrar, essas coisas a gente, ou nós programamos do lado de lá quando viemos para o mundo material, ou as próprias leis do Pai colocam no nosso caminho. Como diz os Espíritos, devemos deixar que a vida coloque no caminho as dificuldades que nós precisamos, não vamos criar para nós sofrimentos desnecessários. Se quisermos acelerar o nosso processo evolutivo, podemos fazer isso sim, embora às vezes, e muitas vezes, seja mais doloroso do que passarmos por problemas físicos. Por exemplo, ser ofendido sem reagir, né? Exercitar a humildade, a paciência. Muitas e muitas vezes é muito mais difícil isso, né, do que a gente levar uma surra ou quebrar um braço. Às vezes dói muito mais do que isso. Então, essas restrições às nossas imperfeições morais são o que realmente nós devemos fazer aqui para nos tornarmos espíritos menos viciados em ações erradas. E temos também que procurar desenvolver em nós aquelas potencialidades que estão dentro de nós em estado latente, apenas esperando a oportunidade para crescer, como a caridade, a paciência, a tolerância, a compreensão. Essa gama toda de perfeições que nós temos latentes dentro de nós e que ainda não conseguimos fazer com que elas tomem conta do nosso psiquismo. Se precisarmos, via de regra, as pessoas gostam muito aqui no nosso mundo de ter ídolos, modelos para seguir. Isso às vezes até é um perigo, porque às vezes a gente acaba seguindo algumas pessoas que têm uma aparência, mas na verdade são diferentes. Se quisermos um modelo sobre como agir, como é que a gente vai fazer em cada situação da nossa vida, né? Que tipo de modelo eu vou seguir para não ter como errar? Lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou qual foi o tipo que Deus nos deu para ser nosso modelo de perfeição, foi a resposta mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. Se tivermos dúvidas sobre como agir, procuremos sempre agir como o Cristo agiu. É claro que para nós é um pouco difícil, porque nós estamos ainda um pouco distantes do Cristo. Mas ele é o modelo que nós temos, a meta que nós devemos ter é sermos cada vez mais semelhantes ao Cristo na forma de agir. Quanto mais conseguirmos agir na forma como ele agia, como ele ensinava, melhor para nós. Ele mesmo nos disse, né, quando estivéssemos aflitos, cansados, sobrecarregados, que fôssemos a ele que ele nos aliviaria. Mas disse mais: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Isso significa que nós devemos usar os seus ensinamentos como norma de conduta. E o Cristo nunca nos disse que nós devíamos desatender as necessidades do corpo, que devíamos maltratar o nosso corpo físico. Para a gente ser mais objetivo, como é que a gente cuida do corpo, né? Uma alimentação correta, evitando comer em excesso, evitando temperos em excesso, especialmente sal, né? Não comer comidas, evitar as comidas que sejam mais indigestas, gorduras, etc. e tal. Evitar o uso de drogas lícitas e ilícitas também, né? Se abster do fumo, do álcool, embora no nosso mundo o uso do álcool seja uma coisa corriqueira, normal, e algumas vezes colocar até como uma coisa positiva, não é positivo não, é negativo. O álcool que o nosso corpo precisa, ele retira dos alimentos. Nenhum de nós precisa beber nenhuma bebida de álcool. É claro que aquele que eventualmente, em uma comemoração, em alguma festa, toma um copo de cerveja, não está cometendo crime nenhum. Mas o uso sistemático de bebidas alcoólicas, mesmo em pequenas quantidades, é muito prejudicial ao corpo e, mais do que isso, é prejudicial às nossas companhias. Lá na questão 459, Kardec pergunta se os espíritos interferem no que nós pensamos e que nós fazemos, e qual foi a resposta? Muito mais do que imaginais, tanto que de ordinário são eles que vos dirigem. Ou seja, eu não posso escolher ser ou não afetado, dirigido, né, por espíritos. O que eu posso fazer com a minha conduta,
é selecionar o tipo de espíritos que vão me influenciar. E que tem o hábito de beber regularmente, mesmo que seja em pequena quantidade, pode ter certeza, vai ter no mínimo um espírito viciado junto dele. E isso vai fazer mal para o vício, além do espírito interferir nas ações dele, porque dificilmente um espírito desse teor vai deixar de interferir negativamente na vida do encarnado. Além disso, o álcool causa vários problemas de saúde. Inclusive é um dos maiores desencadeadores de câncer no nosso corpo. O nosso corpo precisa de repouso, né? Claro que nós temos que trabalhar, temos que exercitar o nosso corpo, mas pelo menos uma vez por dia precisamos descansar, dormir 6, 8 horas por dia, o corpo precisa de repouso. Mas também o nosso corpo não foi criado para ficar estático, parado. Aliás, nada no universo é parado. Tudo no universo pulsa, tudo se transforma, tudo caminha para o aperfeiçoamento. E o nosso corpo também precisa desse movimento, ele precisa ser exercitado diariamente. Nós temos que cuidar do nosso corpo quando está frio. Hoje, por exemplo, não dá para andar na rua, né, sem camisa ou com a mangueira. Agora de noite está frio. Temos que agasalhar o corpo e não agasalhá-lo demasiado, né, que ele se ressinta, que ele fique aquecido e até acabe tendo a temperatura elevada. E uma coisa que nós fazemos com muita frequência e devemos evitar são os riscos desnecessários. Eu acho paradoxal que num mundo como o nosso, e que nós somos, como é que diz a ciência, Homo sapiens sapiens, tenha que haver uma lei proibindo as mães de andar com o filho pequeno no colo, no banco da frente, e obrigando o motorista a usar o cinto de segurança e o motoqueiro a usar capacete. Mas é para a própria proteção. Será que a gente não devia usar esses recursos benéficos sem ser obrigado? E o pior é que mesmo com a lei, tem um monte de gente que desatende a lei. Uma vez eu estava lendo um texto que falava do Parque Yellowstone nos Estados Unidos. Eles têm que ter lá uma grande quantidade de guardas para impedir que as pessoas se joguem nas cataratas. Havia um hábito de entrar num barril e se jogar. Claro que boa parte das vezes que caiu na catarata, o barril se espatifava e a pessoa morria, né? Alguns se escapavam e achavam que era o máximo. Mas a gente precisa mesmo passar por riscos desnecessários? É claro que aquele que corre risco desnecessário não é um suicida direto. Mas se ele desatendeu alguma norma de segurança e ele desencanou por isso, sim, senhores, ele é suicida indireto. Lá na questão 854, o Kardec diz assim: mas escuta, do fato de ser infalível a hora da morte, ela é, quando chega a hora do espírito desencarnar, o corpo morre e ele não adianta ele gritar que o corpo vai morrer. Mas então, será que as precauções para evitar a morte não são inúteis? E observem a resposta deles: não. As precauções que tomais são sugeridas com o fito de evitar a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não se dê. Nós não somos crianças, não somos pessoas sem capacidade de raciocínio. E o nosso objetivo como espíritos é cada vez sermos mais donos da nossa vida, cada vez sermos menos dependentes dos nossos irmãos maiores. Da mesma forma que o aluno, quando começa no primeiro ano do ensino fundamental, ele depende em tudo da professora, mas com o passar do tempo ele cada vez se torna mais independente. E nós, como espíritos, também estamos crescendo. E precisamos, sim, cada vez tomar mais conta das nossas vidas, sem precisar que os nossos protetores fiquem nos pagiando o tempo todo. Por que será que eles não estão o tempo todo se manifestando, dizendo como é que a gente tem que agir no nosso dia a dia? É porque senão a gente não cresce. Eu lembro quando, no tempo que eu trabalhava, cada vez que eu ficava sozinho em algum setor, do qual eu não era o responsável, eu aprendia muito mais do que quando tinha alguém que sabia tudo, que era muito mais fácil perguntar para alguém, quando eu não sabia alguma coisa. Quando não tinha para quem perguntar, eu mesmo procurava resolver o problema, eu mesmo procurava a solução, e eu crescia. E é assim que nós crescemos. Por que é que nós somos Homo sapiens sapiens? Porque nós não temos toda a alimentação à nossa disposição, como temos o oxigênio. Se a gente absorvesse o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, através da respiração,
provavelmente estaremos muito mais atrasados do que estamos hoje. Foi a busca do alimento para nutrir esse corpo que nos fez crescer. Desenvolver a inteligência e nesse trabalho pela sobrevivência, interagindo, convivendo com outros espíritos encarnados, a gente vai desenvolvendo também moralmente. Mas também a gente deve cuidar do espírito. Como é que a gente cuida do espírito? Praticando a caridade, procurando ser tolerante, paciente com os nossos irmãos, auxiliar aquele que precisa de nós, sermos fraternos, procurar não ser tão estressados como nós somos, né? Não nos irritarmos tanto, porque o estresse, e aliás, vejam, isso além de ser bom para o espírito, evitar o estresse, evitar nos irritarmos, perdermos a paciência, isso é muito bom para o corpo, porque o estresse também diminui a vida do corpo. Cultivar a oração. Lembra o que eu falei? Nós não podemos evitar sermos influenciados por espíritos. Só podemos selecionar quem nos influencia. Quando eu estou orando, meu padrão vibratório se eleva, momentaneamente eu corto a minha ligação com espíritos júlios da vida, né, com espíritos perturbados, e momentaneamente me ligo a espíritos mais evoluídos, que me transmitem bons pensamentos, me transmitem pensamentos com paciência, coragem, confiança em Deus. Nos transmitem também ideias sobre como enfrentar e como solucionar problemas. Muitas vezes a gente está enfrentando algum problema e tem um espírito bom do nosso lado querendo ajudar, dizendo, faz isso, faz aquilo, mas não ouve. Nós estamos tão desarvorados que não percebemos. Então, a oração é fundamental para que a gente tenha esses momentos de ligação com a espiritualidade superior. Ler bons livros, livros que nos instruam, que nos eduquem, né? Assistir bons filmes, bons programas de TV, coisas que também aumentem os nossos conhecimentos, que nos eduquem, que nos instruam, ouvir músicas que nos acalmem, que melhorem a nossa condição mental, a nossa condição emocional. Confiar em Deus é tão fundamental, tão importante, que hoje a Organização Mundial de Saúde já nos diz que qualidade de vida não é só ter boa saúde física e boa condição financeira, mas também ter uma crença religiosa. Que o lado religioso, o lado espiritual do ser humano é fundamental para que ele tenha paz, para que ele seja mais feliz e para que ele tenha também mais saúde física. Tudo isso que eu estou falando aqui, sobre os cuidados do espírito, acabam também desembocando em cuidado do corpo físico. Uma das causas do desencarne do André Luiz, segundo disse o Dr. Henrique de Luna, quando o examinou no mundo espiritual, era que ele era muito estressado, muito grosseiro, tratava mal as pessoas, e elas, consciente ou inconscientemente, devolviam para ele uma carga de energias negativas, que ele, diz o espírito, que fazia com que tu ficasse doente. E aí o espírito diz para ele, é isso que transformou a tua sífilis em câncer. E ele arrematou dizendo, não era para ser assim. E quantos de nós, né? De vez em quando eu costumo lembrar isso, a gente tem uma altercação com alguém, uma discussão, depois dá uma dor de cabeça, uma dor de estômago, um mal-estar. Por quê? A gente mandou uma carga de energia negativa para a pessoa e recebeu outra. E mais ainda, uma coisa que boa parte das pessoas, e até mesmo os espíritas deixam de perceber. Quando a gente tem uma altercação, uma desavença com alguém, será que não tem algum espírito junto dessa pessoa que gosta dela e que pode querer se esforçar, se desforrar em nós depois? Eu contei aqui, acho que mais de uma vez, na história daquelas lavadeiras que estavam antigamente, quando não tinha as lavanderias, as pessoas lavavam roupa no rio, estavam na beira do rio lavando roupa e passou uma moça do outro lado do rio, uma moça chamada Vida Fácil, e uma dessas, aquela sem vergonha, porque aquela isso e aquilo. Aí, mais tarde, ela começou a se sentir mal, falou, né? E aí, levaram no médico, não tinha nada, e ela tinha dores, se sentia mal, e a pressão subiu, etc e tal. E o médico deu remédio, não adiantou, e aí levaram a moça não sei se foi no centro espírita, numa terreira, lá um espírito se manifestou e disse assim, lembra aquele dia que tu falou mal da fulana? Eu estava com ela, eu gosto muito dela, não gostei do que tu falou, eu estou agarrado em ti.
Os espíritos interferem nos nossos pensamentos e atos, tanto que de ordinário são eles que nos dirigem. Então é bom termos essa visão da vida. Nós não lidamos só com encarnados. A população da Terra, pelo que eu já li, há informações controversas, mas passa de 30 bilhões de almas, das quais menos de 8 estão encarnados. Então, para cada um aqui, tem pelo menos 3 desencarnados. E muitos deles não estão só lá no mundo espiritual, estão aqui, junto conosco, convivendo conosco, interferindo na nossa vida. Então, para nós, o ideal é procurarmos sempre agir de acordo com as leis de Deus que estão sintetizadas no ensino do Cristo. E que a doutrina espírita nos ajuda a compreender melhor. Essa casa é uma das casas que tem estudo sistematizado do Espiritismo. E, para nós, uma das melhores coisas que podemos fazer numa casa espírita é estudar. Mas a melhor coisa mesmo é assumir tarefas, trabalhar na casa espírita. Quando a gente trabalha, isso se torna útil, nos harmonizamos com as leis do Pai e a vida fica muito melhor, muito mais fácil de ser vivida. Espero que a gente tenha de alguma forma sido útil com esses comentários, que os nossos benfeitores espirituais nos auxiliem a compreendermos o que convém e o que não convém para nós e a vivermos em harmonia com as leis do Pai. Muito obrigado, meus irmãos.